Bom dia, Day Trader. Eu sou Adriano Silva e esse é mais um Morning Call direto ao ponto, onde o objetivo aqui é trazer as principais notícias e informações que impactam o mercado financeiro para que você faça um Day Trade de qualidade e termine o dia com lucro no bolso. Hoje é dia 16 de novembro de 2023, uma quinta-feira pós-feriado, e agora vamos direto para as notícias e entender o que está acontecendo e impactando o mercado hoje. Começar falando pelos números de Estados Unidos e China. A gente vem acompanhando o desdobramento das informações dos indicadores dos Estados Unidos, com a expectativa que a gente tenha uma queda de inflação americana, da abertura para que a taxa de juros americana comece a cair também, e sim, isso está acontecendo. Os indicadores que estão saindo com relação a essa informação estão demonstrando uma queda do setor econômico americano, uma desaceleração. Isso é bom, isso faz com que a taxa de juros comece a diminuir. A expectativa é que em março de 2024 a gente tenha uma queda muito forte da taxa de juros americana, mas a gente já começa a ver o reflexo disso na próxima reunião do Federal Reserve. Vamos acompanhar para ver se isso vai realmente acontecer. Também tem informação dos números chineses, também existiu a preocupação com relação ao PIB da China. A gente tinha um PIB da China menor do que o esperado, porém a China injetou dinheiro na sua economia, fez com que o comércio chinês evoluísse, acelerasse, aumentando assim a expectativa do PIB da China, fazendo com que a gente começasse a entrar em linha com o que estava sendo projetado desde o começo do ano. Qual que é o grande problema disso? A gente também tem informação do setor imobiliário chinês que continua com problema e a China continua tentando resolver esse setor econômico que impacta sim na Ásia, tá? E para além disso, a gente também tem notícias repercutindo com relação ao encontro dos presidentes da China e dos Estados Unidos, o Xi Jinping e o Joe Biden. Vai acontecer um almoço nos Estados Unidos e há mais de 6 anos que o presidente da China não pisa em solo americano. Isso vai acontecer. Esse almoço vai trazer muita calmaria com o mercado. Existe uma expectativa muito positiva com relação a isso. Também tem hoje o IBC Brasil, que é o índice que mede o nosso PIB aqui no Brasil. Mas agora, para repercutir essa notícia, vamos direto para o calendário econômico, porque essa é uma notícia que movimenta o mercado e tem um horário certo para sair. Bom, a expectativa da informação do IBC Brasil vai acontecer às 9 horas da manhã. Depois, às 10h30, a gente tem pedido de seguro-desemprego nos Estados Unidos. Às mesmas 10h30, a gente tem o índice de atividades industriais nos Estados Unidos. E depois, só no fechamento do pregão, às 6h30, onde já não está mais acontecendo nada, a gente vai ter informação sobre o balanço do Fed. É importante a gente acompanhar essa notícia do balanço do Fed, porque muito provavelmente vai impactar no mercado amanhã. Então, a gente vai repercutir essa notícia muito provavelmente amanhã para ver o que vai acontecer. Para além disso, vamos dar uma olhada agora nas principais cotações de bolsas e indicadores, mas antes disso, esquecendo já aqui de falar para vocês, nesse momento eu sempre falo dos horários importantes e impactantes da bolsa. Às 9 horas da manhã tem notícia do IBC Brasil e abre também o mercado futuro aqui no Brasil. Às 10 horas da manhã abre o mercado à vista aqui no Brasil e às 11h30, lembra que era às 10h30, mas mudou para as 11h30, abre a NYSE, o mercado americano, com a mesma injeção de liquidez e força do mercado que acontece quando abre o mercado à vista aqui. Então, nesse momento, agora sim, vamos lá entender o que está acontecendo nos principais indicadores e cotações de bolsa mundo afora. Começar falando pela Ásia, que fechou praticamente toda em queda, com exceção da bolsa indiana, que fechou numa alta de 0,46%. A Europa opera mista nesse momento, Estados Unidos também praticamente misto, quase no 0 a 0. Falando dos principais indicadores e principais indicadores, né, começando pela EWZ, nossa bolsa dolarizada fechou numa alta de 0,66%, o que indica que a gente pode ter um movimento de abertura do mercado aqui em alta, com um gap de alta. Vamos acompanhar essa notícia. O barril Brent de petróleo fechou, está cotado nesse momento a $80,69, numa queda de 0,25%, o minério de ferro numa queda de 0,25% também a 130,60, DXY, que é o índice do dólar, numa queda de 0,3% a 104,021, VIX, que é o índice da volatilidade das P500, conhecido como índice do medo, numa queda de 0,78%, e as bitcoins cotadas a $37.372. Subimos aí ao patamar de 37 mil nas bitcoins. E agora, se você está me acompanhando pelo Instagram, vou falar para você, quer ver a análise do índice futuro e do dólar futuro? Corre aqui para o YouTube para você poder assistir. Caso não, ficamos por aqui, como eu sempre digo para vocês. Galera, bora pro game! Para você que me acompanha pelo YouTube, agora vamos dar uma olhada no que tá dinheiro do bolso, comida na mesa. Vamos começar olhando índice futuro 60 minutos. Lembrando que não teve pregão na quarta-feira por conta do feriado, mas a gente tem um movimento muito interessante que foi por conta da notícia do IPC americano. Olha só esta pancada que o mercado deu, tá, na terça-feira. Já ia falar quarta-feira, mas quarta-feira não teve pregão. E muita injeção de liquidez, como eu tinha falado no Bom Dia Day Trader de terça-feira. Se você não assistiu, quando terminar aqui, corre lá e dá uma olhada. Você vai ver realmente eu falando que podia ter um forte movimento, que a gente tinha uma notícia que ia impactar o mercado de fato, e foi o que aconteceu. Agora eu só não esperava que empurrasse o mercado para cima, mas a notícia veio tão boa, que realmente veio empurrando o mercado para cima, e o mercado ainda fez mais um movimento de alta, terminando numa alta bem forte, tá?
Qual que é a minha grande, enorme preocupação? O mercado já faz tempo tá dando sinais de que ele tá perdendo força de queda. Primeiro ele começou fazendo esse movimento aqui, força de queda não, perdão, força de movimento de alta. Primeiro ele começou a demonstrar que poderia ser uma grande deriva aqui onde eu tô desenhando para vocês, tá? E isso não se validou, porque ele rompeu isso para cima, tá? E quando o mercado rompe para cima, a gente pega literalmente a volatilidade desse duto que fez, né? Desse caminho de alta que fez e passa para cima, tá? Olha só, então ele fez esse movimento, ele rompeu com força, tá? E continuou uma sequência de alta, como eu estou sinalizando aqui nos 60 minutos, tá? Então esse é um ponto bem interessante. Só que o que me preocupa aqui, eu estou vendo o IFR bem pressionado mesmo na compra. Olha só, ele está bem acima da linha de 70%, sugerindo que pode entrar força vendedora e pode fazer um pullback. Já não sei mais se vai reverter tendência, tem um gap aqui para trás que estava me dando sinais de que podia vir o mercado fazer um movimento de queda para fechar esse gap, porque fecha no mesmo contrato, mas o contrato do índice, se eu não estou enganado, só vai se encerrar lá em torno do dia 15 do mês que vem, então ainda tem tempo e movimento para acontecer. Como o mercado está pressionado, eu não estou vendo mais nenhum movimento forte de alta. Vamos dar uma olhada no diário, só para pincelar aqui, antes da gente se aprofundar um pouco mais aqui na análise dos 60 minutos. E no diário, nós temos uma linha que foi superada, que era uma linha de suporte, tá? E agora, era uma linha de resistência, agora virou uma linha de suporte com um candle de força, muito realmente potente esse candle aqui, e de volume financeiro. Olha como o volume financeiro veio literalmente acima da média aqui. Então esse candle realmente foi um candle de força. O que eu imagino que possa acontecer é um pullback, uma continuidade de alta agora, porque este candle mostrou total força. Eu pensei que estava perdendo inclinação nesse movimento, e era o que estava acontecendo, mas esse candle mostrou que tem força compradora acontecendo. E aí a gente vê literalmente essa linha sendo superada, que era a linha que eu disse para vocês que era uma zona de resistência, agora virou uma zona de suporte. Imagino que o mercado venha fazer um pullback aqui para uma continuidade de alta, dado toda a circunstância e movimento do preço que a gente está acompanhando agora. Vamos afastar um pouco mais o gráfico no diário, só para validar essa informação, e sim, é isso mesmo que o mercado está sugerindo, esse movimento mais limpo mesmo que ele está fazendo, ó, é um movimento bem limpo mesmo. Eu não estava acreditando nessa alta, passei alguns dias aqui preocupado com esse movimento, mas ele se validou com esse candle de força, tá? A não ser que aconteça uma coisa muito diferente no mercado, a gente vai ter uma reversão de tendência. Caso contrário, ele está mostrando que vai fazer um pullback com uma continuidade de queda. E por que eu estou dizendo pullback? Porque tanto nos 60 minutos quanto no diário, a gente está vendo aqui um IFR pressionado acima da linha aqui na parte inferior da tela, tá, gente? Pressionado acima da linha de 70%, sugerindo que pode entrar força vendedora, tá? E o que eu falo para vocês, o IFR que vai determinar o comportamento do preço? Não, é o próprio movimento do preço. O IFR é só um indicador que dá suporte para que a gente possa tomar a nossa decisão. E esse suporte realmente está dando numa força muito grande que vem aqui do índice. Vamos voltar aqui para os 60 minutos para ver se a gente enxerga alguma coisa um pouco mais que nos dê alguma coisa um pouco mais fidedigna com relação ao movimento do preço, tá? Num ajuste um pouco mais fino com relação a esse comportamento. E sim, o que ele está me dizendo aqui é que pode acontecer um pullback, a mesma coisa que ele estava me dizendo no diário, porque aqui ele está pressionado. Um ponto importante, vamos voltar no diário, se a gente tem de repente algum alvo de FIBO a ser atingido do movimento de espelhamento, tá? Aqui a gente tem um espelhamento, eu já vou traçar aqui, eu acho que os alvos de FIBO desse espelhamento já foram, tá? Vou pegar o espelhamento maior, o primeiro alvo já foi, o segundo alvo tá ali na casa dos 125.327 dólares, tá? Do espelhamento de FIBO, isso não é uma indicação nem de compra nem de venda, isso aqui é análise de ativos, eu não estou dizendo para você, compre aqui e venda ali, é só um alvo de FIBO baseado no espelhamento do movimento do preço. Então agora a gente acompanha, vamos dar uma olhada no dólar para ver qual o comportamento que o dólar está apresentando, e o dólar fez nesse momento um movimento muito parecido com o índice na queda, apesar dele não ter tanta inclinação no movimento de queda como o índice tinha inclinação no movimento de alta, ele fez um candle muito forte quando saiu a notícia do IBC Brasil não, gente, perdão, do IPCA americano. Ele foi com uma notícia muito forte, ele veio, só que ele não deu aquela continuidade de queda que a gente imaginou, assim como aconteceu no índice. Ele literalmente fez um movimento de pullback, ficou um pouco lateral, indicando que realmente ele está mais consolidado do que ele poderia estar anteriormente. Olha aqui o IFR pressionado abaixo da linha também dos 30%, entrando força compradora, empurrando o mercado um pouco para cima. Vamos dar uma olhada no diário, só para ver se o diário diz alguma coisa um pouco mais fidedigna para a gente, um pouco mais fina com relação ao comportamento do preço. E o diário, como eu estava falando para vocês anteriormente, ele estava sugerindo esse movimento, nesse comportamento, ó, um movimento forte de queda, fez o pullback, o mercado poderia romper essa linha, como eu disse para vocês, e rompeu na própria terça-feira. Eu ia falar quarta de novo, mas quarta foi feriado, na própria terça-feira, e fez esse movimento forte. Ele ainda está parado aqui nessa linha do movimento do pivô, mas aqui a gente tem um pivô de baixa bonito, ó. A gente tem um movimento de queda,
pullback, nova queda. Se continuar essa queda e validar, a gente vai ter um movimento de mais queda no dólar. Lembrando, tá? Sempre é importante lembrar que o dólar está trabalhando muito pressionado há muito tempo aqui no diário, no 60 também. Ó, ele já chegou a trabalhar abaixo da linha dos 30%, entrou força vendedora e fez comprador e fez o pullback. Agora ele está tocando de novo a linha dos 30%, não sei se ele tem uma queda muito forte, pode dizer que ele tem uma inclinação menor na queda e até uma consolidação, tá? Diferente do que eu tô vendo no índice. Eu vejo no índice um pullback, ou seja, um movimento de queda, para muito provavelmente ele dar uma sequência depois na alta, e no dólar eu tô vendo um movimento um pouco mais consolidado, mais lateral, talvez com uma leve inclinação para cima, para depois fazer um movimento de queda mais forte. A gente vai acompanhar principalmente o candle da primeira hora para ver o que ele vai nos dizer. E aí agora falando para vocês, já passei toda essa informação, todo o panorama, e como eu sempre digo para vocês aqui no final dos vídeos do Bom Dia Day Trader, desejo a todos um ótimo dia, desejo a todos que tenham gain nos seus trades e bora pro game, pessoal!